Olá, pessoal. Sou Everton Brasil. Eu venho apresentar o trabalho da unidade 1 da disciplina de Estruturas de Dados e Algoritmos. Essa disciplina ela compõe o programa de pós-graduação em Sistemas e Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa disciplina ela é ministrada pela professora doutora Elizabeth Ferreira. O tema que escolhi estudar e apresentar o entendimento é o Stack Overflow, ele é conhecido pela comunidade como estouro de pilha. Então, os principais tópicos discutidos nesta apresentação, que entendi como necessário quando estudei a literatura e decidi falar sobre, é uma breve conceituação sobre pilhas, o estouro de pilhas e suas causas. Também eu tentei trazer em C++ e em Java um problema de estouro de pilhas, a questão das soluções e uma breve diferença entre buffer e pilha. Então, como dito pela professora em aula, a pilha ela é uma lista linear e ela possui apenas uma entrada, que vai ser pelo topo. O último elemento que entra é o primeiro a sair. Ele vai seguir esse padrão LIFO. Então, como exemplo de pilhas, nós podemos imaginar uma pilha de livros, como essa da imagem. Sabemos que é necessário, para adicionar um livro novo, ser pelo topo, em cima da pilha. E se nós quiséssemos remover o terceiro livro, nós teríamos que ir tirando pelo topo um a um. Porque caso nós removêssemos um livro que se encontra no meio, os outros livros cairiam. Então, os livros organizados dessa forma não faria sentido, da forma de pilha. Então, essa estrutura ela deve ser utilizada em aplicações que o topo seja o foco. E caso nós precisássemos também remover o penúltimo livro, por exemplo, dessa pilha, primeiro nosso algoritmo deveria desempilhar o último, dessa forma, atribuir o topo ao penúltimo, que agora será o último, e assim utilizar o algoritmo de remoção. Alguns pontos importantes que nós vimos em sala também com a professora foi a questão da pilha vazia, quando ocorre quando o topo é zero, a questão das complexidades, tanto para empilha como para desempilha, nós temos o θ de 1, valendo para o melhor caso como para o pior caso, e nós também temos outras operações quando se fala de pilha. Verificação de pilha cheia, criação de pilha, mostrar o topo, enfim. Trazendo essa expressão de pilha para o mundo da computação, nós temos como aplicabilidade das pilhas questão do mecanismo de desfazer e refazer dos editores de texto. Acredito que todo mundo já tenha tido contato com o Word aqui, e quando a gente precisa voltar a alguma alteração, a gente faz automaticamente aquele Ctrl Z ou vai na setinha no Word, lá no canto superior esquerdo. E também a questão de navegação entre páginas web. Quando a gente quer mudar de uma página para outra, a gente dá um Alt Tab ali e faz essa mudança. E também, durante a minha pesquisa, teve um exemplo que me chamou a atenção, do professor Ricardo Farias, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele enquadra as funções recursivas em compiladores, como um exemplo de pilha também. E, olhando para a linguagem de programação, a pilha ela vai ser o local onde as variáveis locais vão ser criadas. Mas como a gente pode, de uma maneira simples, definir o estouro de pilha? Eu coloquei aí que ele vai ocorrer quando o ponteiro exceder o limite da pilha. O que seria isso? Existe uma quantidade ilimitada de memória alocada para um determinado programa. Quando essa quantidade ela foi cedida, vai justamente ocorrer o estouro, que é o mesmo que dizer quando a memória alocada for excedida. Olhando um pouco mais para as causas, a literatura ela cita algumas que promovem o estouro da pilha,
e eu trouxe os mais citados. O primeiro seria quando a pilha ela é muito usada, por uma recursão também infinita. Então, como a gente viu em sala, uma função recursiva nada mais é do que uma função que chama a si mesma. Então, quando essa recursão é infinita, essas chamadas a si mesmas são tantas vezes que esse espaço necessário para armazenar as variáveis e todas as suas informações associadas a cada chamada vai ser maior do que pode caber na pilha. Esse exemplo aí da imagem é de uma função da linguagem C de programação, é uma função full, é um exemplo de recursão infinita, né? E quando ela é chamada, ela exaustivamente fica se chamando. Então, vai alocar um espaço adicional aí na pilha, originando um estouro. Esse estouro ele pode ser responsável até pela questão da falha de segmentação. Então, uma segunda causa que pode ser citada é a questão também da grande alocação de memória, que ela vai estar aí relacionada com a primeira causa, e também a questão de variáveis de pilha grandes, né, demais. Quando nós tentamos alocar mais memória na pilha do que ela é determinada para suportar. Então, na prática, podia ser criar variáveis de arrays locais que são muito grandes, como esse exemplo aí que eu trouxe em C, que é um exemplo de para a linguagem essa pilha aí seria bem grande, né? É, vai no caso não vai existir a memória suficiente do que a disponível nessa do que essa pilha ela vai exigir, então com isso vai ocorrer o estouro. Então, no dia a dia dos desenvolvedores, muito se fala em padrões de projeto, código limpo. Então, assim, desde que a professora falou que seria um trabalho, apresentação de trabalho, eu queria trazer uma ideia de puxar a teoria mais para o que eu entendo que faz sentido também no dia a dia, sabe? Então, eu decidi trazer uma análise em Java, né? Atrelada à programação funcional. Então, eu pesquisei e vi que a comunidade entende que em Java, se usar recursividade, pode gerar o estouro de pilha. Então, como eu mostro o código aí, esse código nada mais é do que um cálculo de fatorial, de um número positivo, que é 10, como determinado aí na variável long fatorial, que está sendo usado no estilo imperativo, a gente está aí determinando todas as variáveis. Essas variáveis resultado e a contador, elas estão sendo alteradas, e a cada interação elas vão mudando os estados nas variáveis locais. Então, de acordo com a lógica de programação funcional, esse código ele pode ser reescrito com uma versão recursiva, que seria essa versão da esquerda. Não vai ser utilizado variáveis de controle que possuem valores alterados. Ela é uma função fatorial em versão recursiva. E ela é bem mais parecida com a definição matemática se a gente transformar ela com essa aí da direita, né? Então, o fatorial de n ele vai receber 1, se n for igual a 1. Se não for, se n for maior do que 1, ele vai fazer o n vezes o fatorial de n menos 1, fazendo aquela regra lá da multiplicação do fatorial. E esse código do lado direito, ele também é um código recursivo sem uso de variáveis de controle alguma. Então, ele é conhecido na literatura também, e esse caso, para números como 100.000, por exemplo, o Stack Overflow ele vai estar presente, que é o estouro da pilha. Lá no primeiro código, né, que existe as variáveis definidas. E quando a gente compara esse último código com o anterior,
Nós sabemos que com essa recursiva implementada via iteração, nós vamos ter mais eficiência, tanto quanto à performance, quanto ao uso de memória. Então, eu busquei entender quais seriam as soluções que a gente conseguiria para evitar esses estouros de pilha na programação, por exemplo. Então, para esse código Java, a literatura ela cita algumas opções. É, poderia ser utilizado esse recurso do Scala aí, do Java. Ele vai permitir a escrita da versão recursiva, que será transformada em interativa pelo compilador. E ela também, essa primeira solução, para esse código Java, ela só pode ser usada quando a chamada recursiva é a última instrução. Então a gente tem que entender que no código a última chamada ela vai ser recursiva. E na literatura, às vezes, alguns autores chamam ela de recursão de cauda. Na solução 2 para esse problema do Java também, eles citam o uso da classe string, que permite implementar algoritmos iterativos. Seria aí mais voltado para a questão de padronização e estruturação simples. Também tem a técnica de trampolim, que permite escrever funções no estilo declarativo. Essas funções elas vão ter aspecto recursivo, onde a execução ela será feita de modo iterativo, evitando o estouro de pilhas. Já quando a gente olha para as chamadas de recursão final, que eles seriam aí uma solução, como é que eu posso dizer, para o caso de recursão infinita. Né? Os compiladores eles vão implementar uma otimização que eles chamam de chamada final, e essa chamada final ela vai ter permissão para que determinada classificação ocorra sem o estouro de pilha. E essas chamadas de recursão final elas não vão ocupar espaço de pilha adicional. Já para aquele caso das variáveis grandes que eu citei, tem aí a questão de alocação dinâmica, né? Alguns autores aconselham que sejam alocados dinamicamente em vez de variável local, por exemplo, quando se usa array. Inclusive, na biblioteca dos desenvolvedores da Apple, eles alertam que as funções locais grandes elas são bastante perigosas. Eles aconselham não usar e também eles citam as grandes matrizes locais como fonte de problema de desempenho e também problema de estabilidade. Esse ponto ele é citado no guia de programação do kernel da Apple, 2013. E 1.6 seria, olhando para a linguagem C++, eles aconselham adicionar variável de proteção. Essa variável de proteção, ela interromperia, né, a execução após N recursivas chamadas. Também eles falam para sempre buscar usar vetor no lugar de matriz, e também que a possibilidade de uso de ferramentas estáticas de análise de código, com que essas ferramentas elas localizem automaticamente o estouro de pilha. No geral, é como se a gente pudesse citar um conjunto de boas práticas, bons usos das linguagens, que podem chegar a evitar esse estouro. Só a título de informação, eu achei interessante citar a diferença entre o estouro de buffer e o estouro de pilha. E basicamente é entender que o da pilha ela vai exceder o tamanho máximo permitido, e o do buffer seria ali quando o valor ele vai ser gravado na memória, que essa memória ela não vai estar atualmente alocada pelo programa.
Então, não foi redimensionado mais, ou também o usuário ele pode chegar a nem poder mais redimensionar esse, esse valor. No site da Intel, tem um artigo de 2015, muito bacana também, que ele vai tratar aí das razões pelas quais os programas de 64 bits requerem mais memória de pilha quando comparado com os de 32 bits. Mas por questão de tempo também, eu optei por deixar o link, seria esse último link aí na referências, caso vocês se interessem para pesquisar o assunto. E esses foram as referências utilizadas a fim de encontrar o assunto mais ligado a estouro de pilha, com práticas e linguagens de programação. Qualquer dúvida, eu vou estar disponível, tanto no Discord como no e-mail, para conversarmos, trocarmos conhecimento. E é isso. Obrigado pela atenção, pessoal.